Oi, meu nome é Wellington Luiz e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos da educação formal, a educação não formal e a educação museal. Você já ouviu falar desses termos? A educação formal, em geral, é aquela que acontece dentro das instituições de ensino, em que o sistema de educação está hierarquicamente estruturado e possui uma cronologia em idades e séries. A educação formal abrange a educação infantil, o ensino fundamental, ensino médio e superior. Além disso, está vinculada a uma legislação nacional, avaliações e a uma certificação das etapas de ensino. Já a educação não formal pode ser compreendida como ações educativas organizadas que acontecem fora do ambiente formal de educação, podendo acontecer em quase todos os lugares. Inclusive, algumas práticas educativas não formais podem ser realizadas nas escolas. A educação não formal se baseia em processos interativos, intencionais e voluntários, e muitas vezes buscam ampliar a percepção do mundo dos envolvidos por meio de troca de experiências. Não possui uma hierarquização ou legislação específica. Esse tipo de educação acontece em programas de extensão, ações de divulgação científico-cultural, em atividades comunitárias, educação sobre saúde, em museus, centros de ciências, aquários, planetários, jardim botânicos, dentre outros. No contexto da educação não formal, a aprendizagem se desenvolve de acordo com os interesses dos indivíduos e não há avaliações. Essa diferenciação do espaço da educação formal e da não formal não deve ser compreendido como uma hierarquização ou a valorização de uma em detrimento da outra, mas para auxiliar na construção de um olhar mais atento para as especificidades e potencialidades que cada uma possui. Em muitos momentos, essas práticas de educação estabelecem diálogos. Os museus se encontram dentro do campo da educação não formal, mas devido às suas particularidades e à produção de conhecimento sobre as práticas educativas que acontecem nos ambientes dos museus, temos hoje a educação museal, um campo de conhecimento em estruturação. Apesar de ser um campo educacional em processo de construção, os museus já vêm desempenhando a sua função educativa há muito tempo. Por exemplo, em 15 de outubro de 1927, na cidade de Rio de Janeiro, foi criado no Museu Nacional a Seção de Assistência ao Ensino, considerado o primeiro setor educativo de um museu brasileiro. Em novembro de 2017, foi estabelecida a Política Nacional de Educação Museal, também conhecida como PNEM. A política visa a organização, o desenvolvimento e o fortalecimento e a fundamentação do campo da educação museal no Brasil. Além disso, a PNEM é um conjunto de princípios e diretrizes que tem o objetivo de nortear a realização das práticas educacionais em instituições museológicas, fortalecer a dimensão educativa em todos os setores dos museus e subsidiar a atuação dos educadores. Entendendo que a educação museal é um processo de múltiplas dimensões, de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente diálogo com o museu e a sociedade. No caderno da Política Nacional de Educação Museal, é possível conhecer os princípios e diretrizes. Além disso, um breve histórico da educação museal no Brasil e o resumo do processo de construção participativa da PNEM, que teve início em 2010 no primeiro encontro de educadores do Instituto Brasileiro de Museus. A educação museal pode ser caracterizada como uma prática que envolve uma série de características próprias, com metodologias e conteúdos específicos, aberta à experimentação. Uma educação promovida pelos objetos musealizados e o constante diálogo com o público, para a partir disso acolher os diferentes sentidos produzidos pelos visitantes sobre os conteúdos dos museus e de ser e estar nesse ambiente. Sendo caracterizada também como uma ação consciente dos mediadores, educadores, arte-educadores para os diferentes públicos que visitam o museu. O processo educativo dos museus se organiza em função dos elementos lugar, tempo, objeto e linguagem. Esses diferentes espaços de educação devem ser entendidos como pertencentes à dimensão do processo de formação humana. É preciso compreender que esses termos são permeáveis e estão em constante diálogo.